Olá, querido jovem, seja bem-vindo ao canal Terceiro Elias Profético. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com jovens que amam estudar a Palavra de Deus. Estamos iniciando uma nova lição, um novo trimestre, e nesse momento eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia e a sua lição e venha juntamente comigo estudar a Palavra de Deus. Bom, hoje estamos iniciando um novo trimestre, Conexão, fortaleça seu relacionamento com Deus. E nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua lição e vamos conhecer um pouco qual é a proposta do autor em relação a esse tema. Eu quero ler com vocês algumas partes aqui e aí nós vamos comentar e vamos ter uma compreensão do porquê esse tema e do porquê nós vamos passar esses 3 meses estudando sobre conexão. Diz o seguinte: a famosa pintura A Criação de Michelangelo é uma das representações mais marcantes da conexão e da desconexão entre Deus e o ser humano. No centro da cena, Deus estende a mão para tocar Adão e também ergue o braço em direção ao Criador. As pontas dos dedos quase se tocam, quase. E é justamente esse pequeno espaço entre as mãos que dá força e mistério à obra. Porque essa lição traz aqui a representação, a pintura, a criação de Adão de Michelangelo, para mostrar que Deus quer se conectar com suas criaturas. Mas a pergunta é: será que eu e você queremos nos conectar com Ele? Como está a sua conexão com Deus? E é por isso que a lição diz que esse é um dos propósitos pelos quais a religião existe. Porque o termo religião vem do latim, que quer dizer religare. E o que isso significa? Ligar novamente ou reconectar. É mais do que rituais e credos, mas relacionamento, a restauração entre Deus e o ser humano. E quando você pula aqui para vista geral, talvez você já tenha estudado muitos temas. Talvez você acorde pela manhã, pega a sua lição, pega a sua Bíblia, você até lê, você até estuda, mas parece que algo falta em você. Não adianta apenas ler a palavra. Não adianta apenas ter o conhecimento da palavra. Nós precisamos nos relacionar com o Deus da palavra, com aquele que é o autor dos ensinamentos que contém nesse livro, dos quais a lição da escola sabatina tira. Então, qual é a proposta do autor? É que durante esse trimestre, eu e você, nós, venhamos a passar por um despertamento espiritual e que venhamos valorizar ainda mais o nosso relacionamento com Deus. E eu quero dizer algo para você. Só vai estar no céu quem primeiro teve o privilégio de desfrutar aqui na terra a presença de Deus. Será que nós estamos desfrutando dessa presença? Vamos para o primeiro tema. Abra sua lição. E hoje nós vamos estudar acerca da carta de Cristo à igreja de Laodiceia. O tema é Enfrentando a Realidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Versículo 16.
Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Foi necessário eu ler mais de 2 versículos, mas é para você ter uma compreensão clara aqui da mensagem que Cristo quer nos transmitir. Quando você analisa os versículos 14 a 22, está tratando da nossa real condição espiritual diante de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós somos alguma coisa diante de Deus. Mas qual é o diagnóstico que Deus tem acerca do seu povo, acerca de mim, acerca de você? Muitas vezes nós dizemos que somos ricos espirituais, que nós somos grandiosos diante de Deus, mas na realidade nós somos pobres, miseráveis, cegos e nus. E por que Cristo nos mostra esta realidade? Para nos revelar que sem Ele nós não podemos fazer nada. Então essa é a proposta da lição. Primeiro, é revelar o nosso real estado espiritual diante de Deus e mostrar que a solução para esse caos espiritual que nos encontramos está em Jesus. Quando você vai para o dia de domingo, o tópico é interessante. Como está o seu relacionamento? Responde para si. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como você acha que Jesus iria avaliar o seu relacionamento com Ele? Pense um pouco. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida em relação ao estudo da palavra de Deus? Será que eu estou falando para um jovem que ainda não sente regozijo na presença de Deus? Será que eu estou falando para algum jovem que não tem prazer em estudar a palavra? Será que eu estou falando para algum jovem que me assiste nesse momento, que só pega na Bíblia ou só pega na lição na sexta-feira ou quando vai aos cultos? Então, responda para si. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você está forte e vivo ou você está apático e morno? Pensando agora como está o seu real estado espiritual diante de Deus, responda esta outra pergunta. Qual seria a avaliação de Deus em relação ao seu povo? Primeiro, avalie-se individualmente para depois você avaliar o coletivo. E quando você estuda mais sobre Apocalipse 3, 14 a 22, você percebe que esta carta está direcionada a uma igreja, a igreja de Laodiceia. E nós sabemos que esta igreja representa quem? O povo de Deus que vive nos últimos dias. É um povo que professa amar a Deus, é um povo que se acha a última bolacha do pacote, mas que na realidade ela está morta diante de Deus. Ela está morna espiritualmente. Eu gosto de dizer o seguinte: morno é igual morto. Não há vida espiritual, não há regozijo. E é interessante que a lição diz que o objetivo de Deus é quebrar o nosso orgulho. Porque muitas vezes dizemos, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas aí Cristo nos revela que o nosso diagnóstico espiritual é falho. E aí Cristo nos confronta, porque o objetivo dele é o quê?
é quebrar o nosso orgulho e nos mostrar que Ele é a solução para os nossos problemas. É por isso que Cristo ele diz: compre de mim. Comprar o quê? Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Você sabe muito bem que nos tempos antigos, comprar era quase sempre significava trocar. Eu chegava para alguém e eu trocava algo que eu tinha por aquilo que aquela pessoa tinha. Então a gente fazia essa troca. Isso era assim que funcionava ali o comércio daquela época. E em sua generosidade, Cristo ele quer trocar o quê? Ele quer trocar a apatia pelo ouro, pelas vestes brancas e pelo colírio espiritual. Quando você vai para a parte de segunda-feira, uma refeição com Jesus, algo que me chama a atenção é que Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a Bíblia nos diz que ele está à porta e bate, e ele quer entrar para cear conosco. Por que isso? Porque, primeiro, ele quer nos repreender, ele quer nos corrigir. E isso só ocorre aonde? Na mesa. É por isso que antes de Cristo dizer, eis que estou à porta e bato, primeiro ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E como ele repreende e disciplina? Na mesa. E por que ele nos repreende? Porque o objetivo de Jesus não é ferir, mas restaurar. E aonde ocorre esta restauração? Na mesa. Trazendo para os nossos dias. O que representa a mesa? É o nosso momento particular com Deus. É quando nós dedicamos tempo para nos alimentarmos do próprio Deus, através da Bíblia e através da oração. Quando nós temos contato com Cristo, nós percebemos que vale muito mais a pena você estar na presença dele do que estar longe da presença dele. E quando nós chegarmos no céu, nós iremos entender que desfrutar da presença dele aqui na terra foi algo tão extraordinário, a tal ponto que os justos irão dizer que a decisão de abandonar o mundo e os prazeres do mundo para estar na presença do Salvador foi a melhor decisão a se tomar. Ok, Gabriel. Tá, eu preciso dedicar tempo para estar nos pés de Jesus. Eu sei que eu estou morno espiritual e eu preciso de Jesus, tá? Mas como vencer essa apatia? Porque eu não sinto prazer, eu não sinto alegria. É interessante é que Jesus, no versículo 21, Jesus diz: aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, nós só iríamos nos assentar no trono se nós primeiro vencermos a apatia espiritual. E é interessante é que Jesus, ele se coloca no lugar do pecador. A tal ponto que ele diz o seguinte, assim como eu venci. Se ele venceu, não que ele venceu a apatia, não. Como ele venceu o pecado, as tentações, nós também podemos vencer. Nós somos tentados a abandonar os caminhos de Deus. O livro de Hebreus nos diz que Jesus foi tentado, mas ele venceu. E se Cristo venceu, eu e você podemos vencer. É por isso que nós precisamos de quem? De Jesus para vencermos tudo e qualquer armadilha de Satanás.
Eu quero encerrar lendo um texto. Abra sua Bíblia, João capítulo 15. Aqui está o princípio do que é estar conectado. E quando eu entendo esse princípio, eu irei vencer a apatia espiritual. João capítulo 15, versículo 1 em diante nos diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo não podemos fazer nada. Porque Laodiceia não estava produzindo frutos, porque eles não estavam conectados com Cristo. Porque muitas vezes você não produz frutos, porque você não está conectado em Cristo. E quando nós estamos conectados em Jesus, nós podemos fazer alguma coisa para o reino dos céus. Pois Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós seremos tentados, mas só uma forma de vencermos: se Jesus for o centro da nossa vida. Então, o que nós podemos aprender com essa lição? Primeiro, estamos mornos diante de Deus. Somos pobres, miseráveis, cegos e nus. Segundo, Cristo é a solução para a nossa apatia espiritual. E o apelo de Deus? Primeiro, olhe para o seu real estado espiritual diante dele. Reconheça que você está morto. Reconheça que você é pobre. E reconheça que você é miserável, cego e nu. E que a solução para os teus problemas se encontra na pessoa do Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa lição. Senhor, nos ajude a permanecermos leais a Ti. Ó Deus, somos pobres, somos cegos, miseráveis, estamos nus diante de Ti. Por isso te pedimos que o Teu Filho venha resplandecer em nós, para que venhamos produzir frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem, e eu espero nesta caminhada de 3 meses estudando esta lição fenomenal. Conexão. Fortaleça seu relacionamento com Deus.